Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 30 de dezembro. Agora na Espanha, meio-dia e 48 minutos. No Brasil, 8h48 da manhã. Eu começo analisando a BTC pela banda de VWAP mensal, mas no time frame de 4 horas. Porque eu estou identificando aqui a formação de uma cunha triangular no 4 horas. Se a gente deixar no diário, a gente não tem a clareza dessa visualização. Ó. No diário, a gente percebe que a BTC veio dar uma lambida aqui na lower da banda de VWAP mensal. Ó. Dá para perceber também que a gente está formando uma figura triangular, mas no time frame de 4 horas fica mais clara essa movimentação. Vocês vejam que a gente bateu estressamos aqui a lower no dia... Chegamos a ameaçar, né? Furar a lower de cima para baixo. No dia 19 de dezembro, fizemos a mínima em 16.256 e a mínima dessa agulhada de hoje, do dia 29 para o dia 30, chegou a bater 16.429. A gente não perdeu aquele fundo do dia 19 de dezembro. Então, os fundos seguem ascendentes e a gente também, muito menos, perdeu o fundo de 21 de novembro. Então, de uma maneira geral, os fundos seguem claramente ascendentes, os topos claramente descendentes. Então, tem uma grande cunha triangular se formando. A próxima parada da BTC, assim que ela engolfar o candle aqui no 4 horas subsequente pelo candle que a gente está desenhando agora, é bem provável que ela volte a estressar a esta superior, algo acima de 17 mil, e buscar aqui a própria VWAP mensal, que está no patamar de 17 mil. Então existe também essa coerência aqui na análise técnica. A extensão da aresta superior meio que coincide com a VWAP mensal e também coincide aqui com a mediana do canal de Keltner no diário, que está exatamente em 18.900 e pouco, ou seja, quase 17 mil. Então, e como a base da nuvem recuou e está meio que se confundindo nesse momento com a mediana, está havendo aqui uma confluência catômica. Na projeção de 26 períodos, a nebulosidade avermelhada perdeu bastante espessura, o que indicia que há um grande impasse entre compradores e vendedores e permanece também plenamente vigente a nossa cunha triangular aqui no diário, que tá promovendo aqui um aprisionamento do ativo entre a base da nuvem, a mediana do canal de Keltner e a aresta inferior da nossa cunha triangular. No intraday ficou violenta a movimentação. Eu já ofertei um sinal hoje, nessa madrugada, na sala de sinais, que fechou rapidamente, mesmo com toda essa volatilidade do mercado cripto. A sala de sinais tem garantido sinais fechados no gain. Ó, a gente abriu o sinal aqui, ó, na perda da lower, e rapidamente a BTC se encaminhou em direção à VWAP. Como foi uma amplitude muito grande que ela buscou, a gente conseguiu sair com um lucro bom na sala hoje, já na madrugada. E na seara fática, o Banco Central Turco iniciou as primeiras transações com a sua CBDC, a sua Coinbank Digital Currency, que é a lira turca digital. O Banco Central da Turquia concluiu já os primeiros testes de sua moeda digital emitida por um banco central, a lira turca digital. Gente, eu repito e repiso aqui no canal, esse movimento de bancos centrais emitindo CBDCs vai injetar uma liquidez de trilhões de dólares no mundo das DeFis, no mundo play to earn, no mundo de GameFi, enfim. As finanças descentralizadas vão promover uma verdadeira revolução. E quando a pernada de alta voltar, o que não deve demorar muitos meses, é muito provável que as altcoins de alta octanagem, às quais eu me refiro diuturnamente, vão explodir. Vai ser a maior transferência de riqueza desse século. E o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, sacou 684 mil dólares já sob fiança em casa, mesmo depois de ter pago a fiança. Há uns meses atrás, ele ficou discutindo com um seguidor no Twitter e ele ofertou os public address que ele opera na rede ETH. E esse public address recebeu 684 mil dólares agora, há poucas horas atrás. Ou seja, ele está movimentando grana e isso sim pode fazer com que ele volte para a cadeia
ele tá brincando com a sorte, enfim, tudo que o Sam Bankman-Fried faz hoje é monitorado pelos milhões de usuários mundo afora. A vida dele com certeza não tá fácil. E o regulador das Bahamas reportou que detém 3,5 bilhões de dólares em ativos de clientes da colapsada FTX. Segundo a CVM de Bahamas, a transferência da custódia desses criptoativos para o regulador das Bahamas foi necessária porque logo após o colapso da FTX foi reportado um hackeamento na ordem de 400 milhões de dólares, entre 370 e 400 milhões de dólares. Então foi preciso transferir esses ativos criptos para wallets autocustodiados pelo regulador das Bahamas. Enfim, vamos ver como essa história vai se desdobrar, porque a falência as ações criminais e a falência está correndo nos Estados Unidos e agora a custódia dos ativos está com o regulador das Bahamas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Rússia dobra a quantidade de yuan digital que o Tesouro Russo pode deter. E também a participação em ouro, a participação potencial do Tesouro Russo em yuan chinês foi aumentada para 60%. E a participação potencial do Tesouro Russo para o ouro foi aumentada em 40%. Nesse momento em que eu vos falo, existe uma verdadeira corrida maluca da Rússia, da China e da Índia por compra de ouro. Vem algum movimento brusco em desfavor do dólar nos próximos meses. Após a queda de 18 trilhões em market cap, as ações globais ainda enfrentam um horizonte incerto em 2023. Principalmente capitaneadas pelas ações das Big Techs, a queda do mercado de ações já tombou o market cap do mercado acionário global como um todo em 18 trilhões de dólares. E na capa do New York Times, 2022 foi o ano em que o longo rally do mercado de ações chegou ao fim. Se a gente olhar o gráfico da Nasdaq no semanal, a gente percebe que o ano de 2022, aqui foi dezembro de 21 e tô no gráfico semanal. E aqui foi janeiro de 22. Vocês vejam que o tombo foi grande. O rally que levou a Nasdaq aqui para a máxima, chegou a bater 16, quase 17 mil pontos, 16.500 e tal. O rally que levou a Nasdaq para essa máxima aqui histórica, na verdade, começou no crash pandêmico. Aqui foi março de 2020, que levou a Nasdaq para aquele mergulho brutal. Chegou a fazer a mínima em 6 mil e poucos pontos, 6.820 pontos. E depois ela iniciou um rally bizarro que levou ela para a máxima, quase em 17 mil pontos. O crash que o ano de 2022 está impondo ao mercado acionário tradicional como um todo só é comparável ao colapso.com, que aconteceu em março do ano 2000, antes mesmo de 11 de setembro. O colapso.com fez a Nasdaq tombar de 5 mil pontos para 770 pontos. Foi uma corretiva, vamos botar aqui do topo ao fundo, foi uma corretiva de 81%. Até agora, a corretiva imposta pelo crash de 2022 foi de 38%. Ainda tem, então, comparando com o crash imposto pelo colapso das .com, ainda teria, teoricamente, gordura para queimar. A gente está perdendo a MM200 aqui no semanal para a Nasdaq, ou seja, com esse horizonte incerto para 2023, fica no radar ainda gordura para queimar e possivelmente mais queda para a Nasdaq aqui durante o ano de 2023. Gente, a BTC está muito resiliente, a Nasdaq está tombando menos 0,34 aqui no futuro, já chegou a tombar mais de 0,6%, ficou quase menos 1%, mas agora deu uma leve recuperada. A BTC no intraday tá voltando aqui para acumular na altura da VWAP. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.